A gente começa pelas reações ao discurso de Alexandre de Moraes na cerimônia em que ele assumiu a presidência do TSE. O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, anunciou na sexta-feira, durante a sessão do plenário, que vai se aposentar. Foi a maneira que ele encontrou para demonstrar sua insatisfação com o Supremo Tribunal Federal. Mas eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vou me perguntar, por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. E Sebastião Coelho da Silva disse que o discurso de posse de Alexandre de Moraes foi uma declaração de guerra. Como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. E o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou que o discurso de Moraes foi agressivo e a cerimônia de posse foi um nefasto acontecimento. Na posse como presidente do TSE, Alexandre de Moraes caprichou nos elogios ao processo eleitoral brasileiro. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República e a força da democracia como o único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Além de Bolsonaro, estiveram na posse de Alexandre de Moraes os ex-presidentes José Sarney, Lula, Dilma e Michel Temer. E o novo presidente do TSE deu um abraço apertado em Lula. E essa cena acabou viralizando nas redes sociais. Está aí com tapetes persas, essa cerimônia, né, com toda pompa e circunstância. Eu estou organizando lá meu coquetel de reinauguração da academia, eu sei quanto eu estou gastando. Fico imaginando nós, pagadores de impostos, quanto gastamos aí nesta festa absurda, enorme. Eram 2.000 convidados, acho que 1.000 mais ou menos foram. Imagine quanto a gente pagou para isso tudo, né? E o que adianta, né? Ter velocidade, o apressado come cru, né? A pressa é inimiga da perfeição. Constantino, alta na ponta. A Ana está no meio, que é a posição original dela, central. Alta na ponta para você, porque essa festa foi patética. Não, na verdade, assim, a gente tem que tomar até algum cuidado, né, ao falar dessas coisas, porque isso não foi a posse de um presidente do TSE, isso foi a posse de um imperador, né, com tanta pompa e circunstância digna de um imperador assumindo o comando do país. E porque o TSE é um órgão burocrático, administrativo, responsável por um processo eleitoral, quer dizer, não tem esse charme, esse poder, ou não deveria ter,
esse poder todo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu prefiro, então, Lacombe, usar rótulos ou adjetivos que outros usaram. Por exemplo, foi nefasto. Foi um fenômeno, realmente, um evento nefasto. Concordo com aquele que chamou também de inquérito do fim do mundo. Um inquérito aí que é relatado exatamente por esse senhor, né? Por esse ministro. Agora, vamos lá, né? O que chama atenção nisso tudo? Primeiro, realmente, a forma com que o ex-presidiário Lula cumprimentou Alexandre, com direito até a afago no rosto, segurar a mão do ex-presidiário com duas mãos, uma coisa que mostra ali um grau de intimidade, ou alguns interpretaram até como talvez subserviência, não sei. Outra coisa que chamou atenção no discurso, na fala do ministro Alexandre, para mim, em particular, Lacombe, foi exatamente isso que ele frisou, de que o Brasil, das democracias grandes do planeta, é a mais ágil em entregar o resultado da eleição. E eu fiquei, na mesma hora que ele falou isso, eu acompanhando ao vivo, eu fiquei pensando assim, o que o Brasil é inveja do mundo todo? Eu sei, por exemplo, do futebol. Eu moro no exterior há 7 anos, a gente escuta muitas pessoas, quando sabe que é brasileiro, logo fala de futebol, né, do Pelé, da seleção brasileira e tudo. E parou por aí, talvez as praias, alguma coisa assim, mulher bonita, não sei. Agora, eu nunca vi ninguém falar assim, realmente aquela das urnas eletrônicas ágeis, né? Eu nunca vi americano ou quem quer que seja nos países desenvolvidos com inveja da nossa velocidade. E no que o Brasil é líder no mundo, né? Ele é líder em criminalidade, mas isso não é motivo de orgulho, no futebol. E agora, né, descobrimos aí, com todo orgulho nacional, segundo o ministro Alexandre, que disse que a população brasileira morre de amores, né, por esse sistema, o sistema eleitoral brasileiro. Então a pergunta que a gente tem que fazer, Lacombe, é a seguinte: por quê? Por que países tão mais ricos e desenvolvidos não entregam o resultado de maneira tão ágil quanto o Brasil? Por que Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Canadá, Alemanha não conseguem fazer isso, ou talvez não queiram fazer dessa maneira, né? E quando a gente faz essa pergunta, essa narrativa toda com pompa e com arrogância, com empáfia, desmorona, vem abaixo, que nem um castelo de cartas, né? Então é essa pergunta que tem que ser feita. E não há uma boa resposta, a não ser a resposta óbvia de que eles não querem, porque tem algum receio, porque tem algum problema que eles enxergam nessa velocidade toda, seguida de opacidade, concentração e pouca transparência. Vamos lembrar aqui que na Alemanha, a Corte Suprema, que tem alguns juízes assim com um grau um pouco mais de seriedade do que os nossos, a Corte Suprema rejeitou esse modelo, por não permitir a oferição pública dos votos, a materialidade do voto não existente nesse sistema. Então, de novo, né? Aquilo que o Brasil é líder do mundo e que não é futebol, a gente desconfia que não é motivo de orgulho nacional. E, de fato, assim como esse STF, a nossa urna eletrônica não é motivo de orgulho nacional. Eu não vejo ninguém saindo com camisa estampada da urna eletrônica. Eu vejo gente, e no 7 de setembro nós vamos ver muita gente, com a camisa do Brasil. Não, até essa declaração de que nós somos, né, o único país que apura e divulga rapidamente, é o recorde mundial, né, de divulgação de resultados, a não ser que haja um ataque hacker, né, como houve no primeiro turno das eleições em 2020. Lembram disso? Né? Eu estava lá de plantão, 9 da noite nada saía, 10 da noite nada saía, né? E o TSE, que tem uma verba, vamos lembrar, de mais de 9 bilhões de reais por ano. Por isso que se presta esse papel ridículo de fazer uma festa desse tamanho, Ana. E o Fiuza, nosso querido Fiuza, fez um comentário maravilhoso nos Pingos há umas 2 semanas, logo depois que aquela juíza do Sul tentou colocar a nossa bandeira como símbolo político, né? Temos que proibir a bandeira em repartições, né? O uso político. Logo depois, nós tivemos aquela imagem que, para mim, inclusive, ex-atleta, vendo uma imagem daquela, um cara vindo puxar a bandeira da mão de uma atleta que ia subir no pódio, né? Quando eu vi aquela imagem, aquilo é uma afronta até ao espírito olímpico. As pessoas representam países e você puxar a bandeira do país, a bandeira do Brasil, não pode subir no pódio. E aí o Fiuza disse, olha, cancelem as bandeiras, vamos colocar agora a bandeira da urna.
Bandeira da urna, a urna no uniforme da seleção, a foto da urna nas repartições públicas, porque virou o objeto mais sagrado, né? Sacrossanto, ninguém toca, ninguém mexe. Se você falar, suspeitar, você é aquela lista de istas, fascistas. O próprio Barroso disse, né, agora recentemente que o 7 de setembro nós vamos conseguir medir o tamanho do fascismo. Ou seja, é um povo assim completamente desconectado da realidade, né? A própria essa posse aí, sei lá que se podemos falar posse, né, de um tribunal que é uma jabuticaba brasileira, é um quadro de Salvador Dalí, é surreal isso, né? A gente poderia falar, nossa, parece até uma cerimônia do Oscar, mas nem isso, é daquele prêmio Framboesa, né? Framboesa, qual é aquele prêmio? O que premia os piores, né? Piores. Framboesa, tá? Nosso editor-chefe É confirma. isso, é o prêmio Framboesa, porque... Dragões da Independência e tudo, gente. É um momento, assim, acho que não tem outra palavra, um momento tosco da nossa república, infelizmente, como o Constantino estava falando. Lá nos Estados Unidos, as pessoas falam do nosso samba, do nosso futebol, alguns falam da bossa nova, muitos falam do esporte. Ayrton Senna. Agora... Pelé até hoje fala. Agora, sabe Ronaldinho Gaúcho, o que estão falando também? Estão falando também agora da nossa Suprema Corte, da tosquice que se tornou a nossa Suprema Corte. As coisas que nós contamos nos Estados Unidos, eu tenho amigos que olham para mim e falam, você traduziu errado. Quem eu falo, não, critica é negacionista eleitoral. Eles criaram essa palavra, o próprio Fachin. Parece uma modalidade não olímpica, né? Velocidade na contagem, a mais rápida contagem de votos. Mais rápido o gatilho do Oeste. E daí? Mas é o alvo. Daí é o seguinte, quer dizer, é aquele tipo de arrogância contagiosa. Aquele foi o presidente do TRE do Rio, né? Isso. Que já chegou e disse, quem criticar a urna, quem falar da urna... Não, qualquer defeito que der, você vai preso. Vai preso. Pois bem, centenas de urnas foram trocadas... Quase 4 mil, não me lembro o número exato, 3.400. Nas eleições de 2020, com defeitos apontados por eleitores. Agora é proibido a defeito. Agora é proibido, então não vão trocar nenhuma urna. E vai continuar aparecendo defeito. Agora, o que tem que chamar a atenção... É a canonização da urna. Canonização. Eu achei que eles fossem colocar a urna lá no meio, entrar com uma urna gigante, todos iriam se ajoelhar. Porque... Aliás, vocês viram o Ciro Gomes entrando numa missa, passeando numa missa, numa cerimônia solene? Devia ser uma urna eletrônica. Sabe o que me lembrou? Freixo também tá nessa. Toda vez que se levanta uma plateia, parece que eles vão se jogar para frente, né? Aplauso geral, só o Bolsonaro não aplaudiu lá. Eu revejo o encerramento das reuniões, dos congressos do Partido Comunista da União Soviética, era aquilo. Eles falam tudo, unânime. Né? Ladrões, na plateia, falam que o Bolsonaro era o estranho no ninho. Eu acho muito estranho estar perto de juiz ali, esse tipo de figura que se apresenta como ex-presidente da República. Só tinha caso de polícia. Não, em festa estranha com gente esquisita, é bom você ser o estranho no ninho. Tem a foto do Carluxo sentado. E isso é bom pra ele, porque é ruim, pega mal, você tá muito descontraído e à vontade no meio de pessoas assim. Você já viu alguma reunião com tanto preso, solto, e juiz por perto que não dá ordem de prisão? Essa não é. Agora, tem dois comentários que eu queria fazer, até voltar depois para o Augusto, para ouvir dele, que a Ana mencionou a vergonha que a gente tem, ou, na verdade, não é mais do que vergonha, é a impossibilidade de explicar o Brasil e a Suprema Corte para amigos americanos. Mas uma coisa é parecida, se a Suprema Corte ainda é muito diferente, graças a Deus e ao Trump, que indicou 3 nomes bons, a mídia é muito parecida, há exceções também lá, né? Mas a mídia mainstream nos Estados Unidos, ela criou também, ela virou uma extensão, ela criou essas narrativas falsas e virou uma extensão do Partido Democrata, aceitando qualquer narrativa fajuta para sustentar esses absurdos. No Brasil, o que me chamou a atenção nesse evento aí nefasto foi a reação da imprensa. Nós vimos jornalistas, alguns respeitados até ontem, chamando a atenção assim, o xerife enquadrou o capitão.
né? Manchetes do tipo assim, aplaudindo de pé, ovacionando. Esse teatro. Falado exaltação à urna. Podia botar um da urna que seria mais elegante. Uma disse também sobre o Alexandre de Moraes, discurso de estadista. Mas ele não tem que ser. Ministro do Supremo, ele não tem que ser estadista. Nem xerife. Nem xerife, né? Olha só para completar o comentário, eu diria o seguinte: num país normal, o cara que é o gerente, escrevi isso na revista Oeste, o cara que é o gerente do processo eleitoral, ele toma posse, se aparecer alguém é parente, a mãe. Gente muito amiga, a mãe. E só, nos jornais não saem 5 linhas. Na TV não sai um segundo, não é reservado um segundo, é isso aí. Aqui, manchete, um discurso desses com aquela plateia, né? Ilustre. Ali, se você gritasse, olha o rapa lá, ia fazer um efeito interessantíssimo, mas você vê todo mundo lá, você percebe que é um país doente, não é assim. Agora, Augusto, não, como é que o Brasil sobreviveu? Só para comentar, em lugares normais. E vai o cara que vai cuidar do processo eleitoral, deixa claro que apoia um partido, que não gosta do outro candidato e faz um discurso em que ele nega direitos fundamentais, sem nenhuma reação da imprensa. Ele diz: temos de respeitar a liberdade de expressão, mas há limites, não sei o quê, não pode manchar com fake news o processo eleitoral, e por aí vai. Ele nega vários direitos fundamentais, atropela a Constituição e se apresenta como o seu maior defensor e todo mundo finge que acredita. É isso, é um grande teatro, Mequetrefe. E isso me chamou atenção, né? Porque ele disse, está na Constituição os limites à liberdade de expressão, como, por exemplo, discurso de ódio. E eu fui procurar, no meu exemplar, não encontrei nada. É tudo subjetivo e vago. Agora, a pergunta que fica no ar, que acho que muita gente deve ter pensado, que foi a imagem que mais circulou nas redes sociais, aquela dos 4 ex-presidentes. Como é que o Brasil sobreviveu àquilo? Dois vices que viraram presidente, um preso, deveria estar preso, né? E uma que foi afastada. Uma que não o Brasil coisa com é coisa resiliente. 5 o anos. Brasil é resiliente. E o Augusto citou aí os discursos de Stalin, eu me lembrei da Coreia do Norte. Imagina o Carluxo lá, o Carlos Bolsonaro sentado aqui na Coreia do Norte, lá é assim, né? Quando é para rir, tem que rir. É isso aí. Quando é para aplaudir, quando morre lá, ou morre o pai do Kim Jong-un, de que sei lá quem for, tem que chorar. Aquela famosa imagem dos nazistas também fazendo Heil Hitler e um cara de braço cruzado. Quer dizer, é isso, né? E tem certas festas que é bom você ser o diferente. Pode até parecer uma imagem boba, assim, né? Mas pra gente que foi atleta e que, né, sempre teve a nossa bandeira ali como o norte pra gente lá fora, o hino, esses elementos, né, patrióticos. Quando toca o hino, você vê que o presidente Bolsonaro é o único que põe a mão no peito, né? E a primeira-dama? E a primeira-dama também. Mas ali, assim, aquele, né, os homens ali na mesa toda ali, o presidente Bolsonaro é o único que põe a mão no peito e os outros ali. Então, assim, pode ser uma imagem boba, mas é uma imagem boba para eles, né? Para o presidente, para o povo brasileiro, que provavelmente vai lotar as ruas nesse 7 de setembro, é a conexão, né, que o presidente faz, os símbolos, o enaltecimento da nossa bandeira, dos nossos símbolos, e não de homens, não do Alexandre, não do Rodrigo Pacheco, de A, B ou C, que infelizmente a nossa política hoje ela é baseada nisso. Dos 4 ex-presidentes, todos têm capivara, né? Sim. Todos têm capivara. Todos já passaram pela polícia. Deveriam ter ficado mais tempo sobre um tapete persa bonito. Pois é, estavam os 4. Né? Alguns lembraram que o Sarney está vivo, porque ele estava meio desaparecido, ele estava no sarcófago. E Ana mencionou aí o amor à bandeira. Eu queria mandar um abraço para o meu vizinho, Antenor e Michele, moram no primeiro andar do meu prédio, e colocaram lá uma grande bandeira, né? E o síndico foi lá perturbá-lo. Eu falei, Antenor, você é advogado, filho. Dei 5.771, você pode colocar o que você quiser, pode expor a sua bandeira lá, ninguém vai conseguir tirar. Um regimento de um condomínio não é maior do que uma lei federal. Mas a gente acabou não comentando a decisão do corregedor lá do TRE do Distrito Federal, do Sebastião Coelho da Silva. Que você acha, Consta? Ele fez bem? Deveria continuar de alguma forma ali na sua função, tentando peitar da maneira que fosse possível decisões arbitrárias e desmandos do STF, ou ele faz bem em manifestar um protesto dessa maneira, se aposentando? Ele devia estar perto já da aposentadoria e usou isso para fazer realmente
para transmitir sua mensagem da maneira mais barulhenta possível. Eu gosto. Eu me remeteu na sua pergunta, eu não tinha pensado nisso ainda, na sua pergunta agora me remeteu a uma cena conhecida de um livro que me marcou muito, chamada Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que o John Galt, né, que no Brasil a primeira tradução do livro, inclusive, foi Quem é John Galt? E o John Galt, ele está como refém, sequestrado pelo sistema. Um sistema podre, coletivista, autoritário, carcomido. Tipo assim, uma certa bolha. E se depender dessa bolha, o Brasil vira essa distopia. E num ato ali de uma cerimônia dessas, de um teatro mequetrefe, bem aos moldes dos soviéticos, que eles faziam muito esses show trial, essas coisas, né, para inglês ver, nesse momento ele consegue fazer assim com o corpo e mostrar nas câmeras para todos verem a arma do seu algoz, que estava fingindo num simulacro ali que era tudo voluntário, que ele tinha ido lá para dizer o quanto ele respeitava o sistema, talvez as urnas eletrônicas, algo assim, né? Então, eu gosto da ideia de você, num ato desses, corajoso sim, e que vai causar repercussão, menos porque 90% da imprensa está comprometida com o esquema, né? Mas vai causar barulho nas redes sociais, para você derrubar esse teatro. Porque às vezes precisa de alguém, uma pessoa que está de dentro disso, que é do Poder Judiciário, para virar e falar assim, não, vocês estão de brincadeira, isso não é sério. Então eu gosto da ideia e acho que cada vez mais gente devia, de alguma forma, cometer um ato desses de, podemos chamar de rebeldia ou de desobediência civil, não chega a ser isso, mas um ato assim que você deixa transparecer claramente para todos que você está cansado, que você está realmente de saco cheio de fazer parte de um teatro onde quase todo o sistema judiciário comprometido e 90% da imprensa estão fingindo que o Brasil é o país mais sério do mundo. Ana, e você, o que acha? Fez bem o corregedor? Eu acho que sim, não comparando na mesma proporção, mas essa semana eu perdi um caso contra, ainda cabe recurso na primeira instância contra a Globo e o Casagrande, de calúnia, injúria, difamação. O problema, eu havia ganho o direito de resposta na Globo, respondi, né, várias ofensas ali, não dá nem para repetir aqui o que ele disse ao meu respeito, e entrei, né, com esse processo e a sentença saiu agora semana passada, mas as 9 páginas da sentença, o meu advogado, depois eu falei com um amigo que é um desembargador aposentado, é tão ideologicamente porca, não tem outra palavra, porque a juíza Rosana Moreno Santizo, ela faz um juízo da minha pessoa, ela me julga, ela coloca o presidente Bolsonaro na sentença, o deputado Daniel Silveira, que foi preso pelo STF porque ofendeu as instituições e a democracia, ela faz uma salada. E eu falei para o meu advogado, falei, olha, eu gostaria de expor essa sentença, e ele disse, mas ainda cabe recurso, talvez se você expor, pode prejudicar no recurso. Eu falei, olha, sinceramente, não me interessa mais se eu vou perder o recurso, a gente precisa começar a colocar o dedo nesse tipo de ferida. Eu vou pagar o quê? 10 mil reais para os advogados do Casagrande pelo processo? Paciência, mas é preciso a gente expor a senhora Rosana Moreno Santizo, o A, o B, o C, porque nós já estamos numa ditadura do judiciário que começa lá em cima, se começa a infestar e fazer esse efeito cascata, esse efeito dominó nas pessoas normais, né, que somos aqui as pessoas normais. Um deputado que foi preso inconstitucionalmente, ilegalmente, de maneira imoral também, as páginas aí da nossa Constituição sendo rasgadas quase que diariamente. Então, eu acho que nós também temos que fazer, de uma certa forma, num grau menor ou maior, o que a gente costuma falar da jornada do herói de, olha, agora skin in the game, todo mundo tem que colocar o dedo ali e vamos embora, não tem que ter medo do cancelamento mais, porque o que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? O Reagan sempre falava,
A liberdade está sempre a uma geração da extinção. A gente não passa na corrente sanguínea. A gente tem que proteger, lutar por ela e passar para os filhos fazerem a mesma coisa. Mas o que nós vamos passar para os nossos filhos se a gente deixar essa ditadura do judiciário, seja no STF ou na primeira instância, tomar conta da nossa sociedade? Fez muito bem. Eu li a sentença contra a Ana Paula. É uma decisão puramente política, assim, baseada em critérios políticos, em argumentos políticos. É o seguinte, sim, você tem simpatia pelo Bolsonaro, então tem que condenar. Pois bem, isso aí é o guarda da esquina, né, de que falava o Pedro Aleixo quando ele votou contra o AI-5. Que o presidente Costa Silva falou, você não confia em mim? Ele falou, não, eu até confio, mas eu não confio no guarda da esquina. São os juízes de primeira instância decidindo com base em leis que não existem. É o liberou geral, né? Não existe. Então, eu acho que tem que resistir, tem que anular esse processo. É pedir a anulação, ele não tem base legal. Ela sequer toca no objeto do processo. Ela não resiste a nenhum desembargador que tenha 5 neurônios na cabeça. Agora, eu acho o seguinte, quanto ao... Sebastião Coelho da Silva. Isso, ele fez bem, porque ele conseguiu fazer barulho, ter essa repercussão, né? Porque ele está há pouco tempo distante da aposentadoria. Se ele estivesse longe da aposentadoria, aí tem que ficar. Nesse caso tem que ficar. Acho que você não deve renunciar à luta, de jeito nenhum. Nesse caso ele fez bem, ele tem mais umas semanas e prometeu lutar até o fim contra sentenças ilegais. Aí tudo bem, mas eu não gosto da rendição, não. Eles têm que entender que a gente não se rende. Nem desiste. É isso até aí. porque nós precisamos desse tipo de desembargador dentro do sistema para reverter o ativismo judicial, né? Nós falamos tanto sobre o Antonin Scalia, um juiz lá da Suprema Corte Americana, que, graças a Deus, está caindo nas graças do brasileiro. Muita gente aqui no Brasil já falou, eu estou lendo Scalia. E ele costumava falar, um juiz que está sempre feliz com as suas decisões é um mau juiz e está fazendo alguma coisa errada. E parece, a sensação que nós temos é que começa lá em cima. Alexandre de Moraes está sempre feliz, né, com as decisões, Barroso... onipotente, onisciente, onipresente. Né? Agora, posso depois pegar disso aí... um gancho do que você falou, do que vamos deixar para as gerações, para os filhos e netos, e não temermos mais o cancelamento, né? Isso é uma coisa muito importante, Ana, porque todo mundo tem alguma coisa a perder, né? Então as pessoas têm medo. E o tipo de coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos serve para intimidar. Né? Quando você pega um deputado com imunidade parlamentar e leva ele em cana, não sei o quê, as pessoas começam a ter medo. Mas coragem é controlar o medo, né? Exato, coragem é controlar o medo, mas todo mundo tem que fazer isso e nós somos muito mais fortes. Então, é aquela questão assim, até agora vou parafrasear Marx, né? Univos. Não temos nada a perder a não ser esses grilhões. Porque o sujeito está lá achando assim, não, eu tenho medo, né? Que isso, olha que eles podem tudo. E aí a pessoa vai cedendo e vai acordar um belo dia na Argentina, que já está acordando na Venezuela. Então, assim, ou reage, ou luta pelas liberdades, pela Constituição, pelo Estado de Direito, que eles usam muito da boca para fora e não praticam, ou a gente faz isso valer no Brasil, ou todo mundo está à mercê de um arbítrio, de vontades políticas. Fazer um comentário ligeiro só sobre isso. Veja bem, o sujeito que não tem medo nenhum, esse cara é temerário, é outra coisa. O cara que é decente, ele segura o medo e age. Se você está numa guerra, todo ato de heroísmo aí é praticado por pessoas que são normais, assim, tem medo. Você não volta, você não tem... Quando você tem um companheiro da tropa ferido e o cara volta para buscar, esse que voltou para buscar é um cara que controlou o medo, é um sujeito normal. Então a gente tem de saber que o Alexandre de Moraes não pode tudo, não. Não pode tudo. Não interessa se ele vai me prender porque eu digo isso, para mostrar que ele pode, inclusive, me prender. Eu não penso nesse negócio. É isso mesmo. Não penso, porque esse cara não pode tudo. E é esse cara mesmo, eu não chamo de juiz. E o discurso que ele fez foi um discurso para intimidar as pessoas
E para deixar claro que se ele tiver uma chance, ele vai impugnar a chapa do presidente Bolsonaro. Tanto que, horas depois da posse dele, ele já começou a mandar remeter lá aqueles ultimatos dele agora para a Procuradoria-Geral para se manifestar sobre casos que não se amparam em lei nenhuma contra o presidente Bolsonaro. Ele está na ofensiva. Por quê? Está se achando, para usar a palavra mais simples. E ele realmente acredita que é o presidente de fato, porque está todo mundo lá aplaudindo. Né? Quando ele tem, repito, um monte de gente para prender naquela plateia se fosse um juiz de verdade. Eles estão ficando tão ousados, né, Augusto, que teve um deputado aí que agora lulou e lulou em todos os aspectos, já até está com um comportamento típico de bandido, né? Que disse outro dia aí, confessou, né, que pode processar mesmo que eu tenho costas quentes no Supremo. Quer dizer, a turma está se sentindo à vontade já para contar vantagem e nada aconteceu, ninguém se manifestou para negar. Então a gente fica achando que até a segunda ordem tá valendo, né? Então, assim, é um grau de abuso, é a ousadia dos canalhas, né? E tá na hora de dar um basta, que é isso? Mas eu acho, o Brado Univos, eu fico muito feliz. A gente não está sozinho, né? Nós somos... Nem um pouco. Talvez, não sei se nós somos maioria ou não, mas imagino que aconteça com vocês na rua o tempo inteiro, pessoas me falando e dizendo, continue. Quer dizer, então, pegando como gancho aí o Sebastião Coelho da Silva, o quanto a gente recebe de apoio para continuar, para não desistir, né? Para não se entregar. Eu quero mandar um abraço para a equipe do avião, da companhia aérea que eu vim, porque o comandante, o piloto, fez questão de eu ir lá falar com ele. Mas a equipe toda falando com a gente. Olha, nós não combinamos isso. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. O voo que eu vim, várias pessoas se levantaram no meio da noite. Ana Paula, a voz de vocês, o Augusto, o Lacombe, o Fiuza, o Constantino, várias pessoas. Aí você desce no aeroporto, é o cara que está na mala, é o cara da alfândega, é a menina que olha o passaporte. Então não é possível que essas pesquisas... Não vem gente provocar. Agora, isso tudo dentro de um contexto onde envolve brasileiros no Brasil. Agora, eu sou parada no supermercado em Los Angeles, eu sou sempre parada em supermercado, em barzinho, onde tem alguém brasileiro. Impressionante como as pessoas estão conectadas de uma forma orgânica, que acho que é aí que está o desespero do outro lado. Não há marqueteiro e dinheiro suficiente que compre esse tipo de apoio e esse tipo de união da maneira orgânica, como está agora o brasileiro colocando o país acima até dos políticos. Eu acho que o brasileiro já entendeu que a eleição de outubro ela já está muito acima de Bolsonaro, de Lula, disso, daquilo, porque não dá, ninguém aguenta mais esse cara, também concordo, esse cara, Alexandre de Moraes, ninguém aguenta mais esses caras, né? Terminar com um exemplo só, o que eu tinha a dizer. Ele foi, logo depois dessa homenagem, né, a celebração, ele foi repudiado pelo clube que frequenta. Isso é que é importante. Votaram, eles queriam dar uma moção de aplauso, um equivalente a isso. E o presidente do clube pode decidir isso sozinho. Os sócios do clube disseram, não, a gente quer votar. A direção quer votar, né, o conselho lá. E ele levou uma surra no conselho que mostra o seguinte, os que o conhecem não gostam da companhia dele, ponto. E a Revista Oeste deu uma matéria também essa semana de um teatro, enfim, em que os atores mencionaram Lula. Gramado. Não foi no feriado, no festival. Foi no festival, exatamente. Que os atores enalteceram o ex-presidiário e a audiência, o público, vai Exatamente. Quer dizer, isso, para mim, é o retrato do Brasil hoje. Um clubinho, uma bolha, uma elitezinha de banqueiros socialistas e gente do sistema aplaudindo essa palhaçada toda. E o povo nas ruas que nos para, que virou pop, né? Comentarista político, virou celebridade. Isso mostra, para mim, um país
que está atento e que está na iminência de alguma coisa grande, porque as pessoas estão percebendo, e o que a gente mais escuta é isso: vocês são nossa voz. Por favor, não desistam, porque as pessoas estão sentindo que é preciso resistir e reagir. E o que eu respondo a essas pessoas sempre é que elas são tão importantes quanto cada um de nós. Aqui não somos melhores do que ninguém. Exatamente. Né? Mas todas as pessoas que nos dão apoio estão com a gente no que é o caminho correto. Então, eu agradeço sempre de volta. Né? Sempre que me dão apoio, eu agradeço pelo apoio e demonstro que quanto esse apoio, né, é importante para o país. Até porque programas como esse nosso, eles só são possíveis porque existe um eco muito grande e importante do outro lado, né? Não estaríamos aqui se o outro lado não desse tanta audiência, engajamento. Então, isso aqui só acontece porque você está aí do outro lado.